Meus amigos e minhas amigas, vocês me conhecem, eu sou Osmar Terra, sou deputado federal e sou médico de profissão. Tenho tratado de assuntos muito relevantes, que eu considero relevantes, que afetam a vida de todos nós e, em particular, agora, nesses últimos meses, tratado muito da questão da Covid, da epidemia do coronavírus. Eu fui secretário de saúde, enfrentei uma pandemia que foi do H1N1, enfrentei a epidemia da febre amarela no Rio Grande do Sul, da dengue, acompanhei a epidemia do Zika vírus. É um assunto que eu acumulei conhecimento sobre ele e me vi na obrigação de criticar algumas medidas que vinham sendo tomadas, principalmente pelos governos estaduais, já que o governo federal não pode interferir, por decisão do Supremo, não pode interferir nas decisões dos governos estaduais. Então, a estratégia que se teve na maioria dos países e na maioria dos estados brasileiros, em todos os estados brasileiros, foi a estratégia de enfrentar uma pandemia com quarentena e lockdown. Uma campanha que nunca tinha sido vista, do fique em casa, assustando as pessoas. Foi um pânico, colocando pânico na população. Então foi para enfrentar isso que eu vim para as redes e agora estou procurando ter esse espaço semanal no YouTube para a gente conversar, para esclarecer, porque esse processo é muito dinâmico, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo e vem muita desinformação junto. E a minha função aqui, desde o início, é passar a informação correta para vocês. É não assustar, é informar como se deve enfrentar e como uma epidemia se comporta. Nós já tivemos o pico dessa epidemia, o período mais importante do número de casos, de internações, foi no final de abril e início de maio, mas ela cai lentamente, tem surtos e sobe ainda, mas muito menos do que foi em abril e maio, mas está ainda acontecendo. E à medida que ela acontece, ela vai criando ansiedade, vai criando dúvidas na população. Uma das coisas que se usa para assustar muito vocês, um dos argumentos é da reinfecção. Que agora tem um vírus, as pessoas estão se reinfectando. Olha, o número de casos de reinfecção é muito pequeno, mas a reinfecção não é a regra. A reinfecção não está acontecendo nem no Amazonas agora, que está tendo um pico importante, uma nova cepa de vírus. Não é outro vírus, é o mesmo vírus, com um poder maior de contágio. Está acontecendo no Amazonas. Então aumentou o número de casos, mas não aumentou o número de pessoas que se reinfectam. Eu tenho algumas informações, até vindas de entidades médicas lá, dizendo que as pessoas que estão se internando agora lá no Amazonas não são pessoas que se reinfectaram, são pessoas que nunca tinham se infectado. Então é provável, e é muito provável, que a imunidade do vírus continue valendo e que com o aumento da velocidade de contágio também aumenta o número de pessoas que se curam e que ficam imunizadas. E com isso vão chegando mais perto do fim dessa pandemia, que é a imunidade de rebanho. O que é a imunidade de rebanho? É aquela imunidade que as pessoas adquirem pelo contágio do próprio vírus, mas somado às pessoas que têm imunidade natural, que não pegam o vírus. Somando esses dois grupos, vai se chegar aí a 80%, 90%, 85%, até 90% da população. Quando chegar nesse número, a epidemia termina sozinha. É assim que terminou a do H1N1, é assim que terminou da gripe russa, que foi uma grande pandemia nos anos 70, foi assim que terminou em 68 a pandemia da gripe Hong Kong, e foi assim que terminou também a pandemia da gripe asiática, em 1957, e também a da gripe espanhola. O próprio vírus, o contágio, a velocidade de contágio dele, leva a uma situação em que um número muito grande de pessoas ficam com anticorpos e o vírus não consegue mais progredir e vai desaparecendo. O vírus precisa contaminar, ele precisa entrar nas células para se multiplicar, fazer cópias e se espalhar. Quando ele encontra menos gente suscetível a isso, ele vai desaparecendo. Por isso que as curvas sobem e descem. A curva da China, que foi o primeiro surto epidêmico no mundo do coronavírus, esse SARS-CoV-2, da Covid, ela subiu e desceu em 76 dias. Mas era a primeira, era um lugar que não vinha gente
a China não tinha gente chegando contaminada lá. Lá é que surgiu o vírus. Ali o vírus foi controlado e o resto da China continua trabalhando até hoje. Tem 4 mil mortes na China. É um número que provavelmente se deve a essa origem, ter sido a origem e depois o vírus se espalhou pelo mundo. Em relação ao Brasil, nós assistimos isso também. O vírus veio para cá, o surto começou em março, subiu rápido até o fim de abril, teve um pico. Depois vem caindo mais lento do que nós esperávamos, porque cada estado funciona como um país diferente. Então a história do vírus é essa. A vacina é extremamente importante. É bom que se diga isso. Mas a vacina ela não vai ser em quantidade suficiente e no tempo suficiente para terminar com a pandemia agora. Ela vai ser uma forma de se ir imunizando cada vez mais pessoas para longo prazo, para prevenir um novo surto. Não para este surto. Esse surto vai terminar pela imunidade natural e pelas pessoas contaminadas. Pela tabela de letalidade média do mundo, que foi encontrada pelo John Ioannidis, na Universidade de Stanford, para cada 10 mil pessoas que se infectam, 27, infelizmente, vêm a falecer. Mas essas 10 mil, essa parte, tirando os 27 que falecem, os demais adquirem imunidade. Eles estão vacinados. Nesse mês de janeiro, agora saíram 2 trabalhos, um na revista Science e outro na revista Nature, que são as mais respeitadas do mundo científico, mostrando que as pessoas que se contaminam com o vírus, elas têm imunidade de 8 meses. De 8 meses para frente, elas têm imunidade forte contra o vírus. Elas estão, na prática, vacinadas. Se nós pegarmos essa tabela de 27 por 10 mil, nós vamos ver que no Brasil já tem mais de 80 milhões de pessoas, entre aspas, vacinadas, por fato de terem pego e curado desse vírus. Esse é o número verdadeiro, não é o número de testes que aparece todo dia. Aquele número é um número pequeno que depende dos testes e a maioria das pessoas que se infectam nem sabe que tiveram o vírus. Às vezes não sentem nada, ou têm sintomas leves. Então é muito importante que se diga isso, é importante essa informação. Nós estamos aí com um número grande de pessoas, provavelmente estão chegando a mais da metade da população brasileira, até mais do que isso, já de pessoas que estão imunizadas, que já fizeram uma vacina natural. Ou não pegam, porque tem uma resistência natural ao vírus, ou esses mais de 80 milhões que pegaram e curaram e estão imunizados. A reinfecção não é um fato importante. Ela não está acontecendo, é um número muito reduzido de pessoas, que provavelmente tem alguma outra razão de imunidade pessoal, alguma questão pessoal, da sua individualidade, do seu organismo, que faz com que aconteça a reinfecção, mas não é a regra para todos. Quando eu falei que Manaus estava indo para a imunidade de rebanho ano passado, ela realmente estava indo para a imunidade de rebanho. Reconhecida inclusive por pesquisadores que deram entrevistas em jornais que defendem o Fique em Casa, como é o caso do Globo. Estava indo para a imunidade de rebanho, estava terminando, mas surgiu uma nova cepa. Essa é uma questão que está ocorrendo agora. Como está durando a pandemia, o vírus vai sendo selecionado, há uma seleção natural, e aqueles que contaminam mais rápido acabam prevalecendo, e os outros, as cepas que não contaminam mais rápido, acabam desaparecendo. Teve um surto, inclusive teve um colapso lá no começo, em maio, sim. E depois praticamente terminou. As aulas reabriram aqui, não sei se dá para mostrar, as aulas reabriram aqui, não aconteceu nada, não aumentou o número de casos. Começa aqui quando surge a cepa P1. Essa cepa que surge no início de janeiro, até o final de dezembro era isso aqui, praticamente tinha acabado, a imunidade de rebanho. Tanto é que, embora as divergências todas, o Globo, os especialistas da Globo, que falam só o que o pessoal quer ouvir da Globo, a nova cepa do vírus, encontrada inicialmente em Manaus, já está em 91% das amostras sequenciadas no Amazonas. É uma matéria do Globo. E pode ter sabotado a imunidade coletiva, que é a imunidade de rebanho, que existia na cidade. Mas isso quer dizer o quê? Que as pessoas foram reinfectadas por essa nova cepa? Não, ela vai onde o outro não foi. Para Manaus, nesse momento aqui que começou a cepa P1, Manaus tinha se estima 47% da população infectada, que já tinha sido infectada. Ele foi pegar o resto. Ele tende a chegar, quando chegar com as pessoas que têm imunidade natural, que a gente não sabe quantos são, e com as pessoas que são infectadas, chegar a 75%, 80%, 85% da população, termina a pandemia. A própria vacina é uma tentativa de chegar na imunidade de rebanho.
Eu vejo as pessoas falando da imunidade de rebanho como se fosse uma coisa horrível. A imunidade de rebanho, a única maneira de terminar é uma imunidade, a imunidade coletiva. Todas as viroses terminam assim. Então esses vírus deram um surto na Europa, agora um grande surto na Europa. A Inglaterra, o Reino Unido, que foi a origem do lockdown, da quarentena, que trancou tudo o tempo todo, hoje é o segundo país do mundo com o maior número de mortes. Todos os países que se fecharam muito, acabaram sendo recordistas de mortes. Isso não ajudou a evitar mortes. E agora mais ainda com essa cepa nova que já deve estar afetando todos os estados brasileiros. No Sul nós tivemos um surto importante, o ressurgimento do surto nos 3 estados do Sul, em novembro, final de novembro, dezembro, e depois foi diminuindo, mas foi um volume maior, inclusive, que o de Manaus. Só que a rede hospitalar do Sul deu conta do recado. O Amazonas é uma rede muito pequena que eu espero agora que com os hospitais de campanha que foram fechados e agora foram reabertos, seja mantida essa rede maior para atendimento, né, independente até da pandemia. E a informação mais importante é que nós devemos cuidar das pessoas de risco. Nós devemos tomar os cuidados básicos de proteção individual, de distanciamento, mas não devemos fechar, não teve impacto nenhum o fechamento de lojas, lockdown, fechamento do comércio, o fica em casa, não teve efeito nenhum, pelo contrário. Eram essas informações, eu queria dialogar com vocês, conversar com vocês sobre esse assunto. Vocês têm aí a internet, o Facebook, o Instagram, o Twitter, né? E até o meu site também, que está à disposição para a gente conversar. Vamos conversar, não vamos nos assustar, além do que é necessário, os cuidados necessários para se proteger, né, se cuidar da doença, e principalmente não vamos acreditar que esse vírus é sobrenatural e que não tem jeito, que ele vai contaminar todo mundo. Se ele fosse esse vírus que pintam, muitos canais de televisão pintam, não teria nem vacina, nem a vacina adiantaria para esse vírus. Então é um vírus que vai cumprir o ciclo dele como todos os outros cumpriram. Um pouco mais demorado, nessa demora surgiram cepas mais infectantes, mas essas cepas mais infectantes também aceleram o fim da pandemia.